Foi no fim de semana do Halloween, e caiu em um sábado neste ano. Minha mãe sempre leva a sério a decoração e a distribuição de doces. É quase como se ela tivesse que competir com os vizinhos para ter a casa mais procurada para doces ou travessuras. Nós moramos em um canto de um bairro comum no subúrbio. Então, quando estamos decorando, também decoramos o quintal lateral da casa. Como o Halloween caiu em um sábado neste ano, as crianças começaram a pedir doces mais cedo no dia. No entanto, estava nublado e frio, e havia previsão de chuva. Minha mãe aparentemente não conseguia entender que isso poderia ser um fator para a baixa quantidade de pedintes de doces. Em vez disso, depois que algumas crianças aparentemente ignoraram a nossa casa, ela assumiu que era porque não tínhamos colocado decorações o suficiente para atrair os pedintes de doces. Ela me pediu para buscar os recipientes restantes que continham a decoração, e estavam no sótão. Eu insisti que isso não era necessário, mas ela insistiu e me obrigou a ir buscar. Então, subi até o sótão, que fica diretamente acima do meu quarto. A porta do sótão está no corredor do andar de cima. Puxei a porta para baixo e subi pela escada. Temos os recipientes de feriados organizados de uma maneira específica. Então, fui até onde estavam os recipientes de Halloween. Haviam apenas alguns deles lá em cima. Eu abri um para ver o que havia dentro e disse: "Isso é o suficiente." Eu comecei a arrastar o recipiente em direção à porta do sótão, e em seguida o deslizei cuidadosamente pela escada. Quando eu estava prestes a descer do sótão, pensei ter ouvido algo do lado oposto do cômodo, uma madeira rangendo sob o peso ou pressão de algo. Olhei para a parede de recipientes no canto distante, mas como era um sótão, o som de madeira se partindo realmente não era tão estranho. Eu desci do sótão e levei as decorações para baixo. Minha mãe e eu colocamos mais decorações no quintal da frente. Estava ventando muito e parecia que poderia chover a qualquer momento. Realmente, não havia muitos pedintes de doces. Minha mãe estava decepcionada porque ela também se empenha muito com isso. Ela sempre foi uma daquelas pessoas que fazem muitos sacos de guloseimas caseiras com vários doces dentro. Eu podia ver o quanto ela estava chateada por não conseguir distribuir a maioria deles desta vez. O dia avançou, e eu estava no meu quarto jogando videogames no meu laptop, enquanto minha mãe estava lá embaixo, na sala de estar e na cozinha, distribuindo doces para os poucos pedintes que apareciam. Então, começou a chover. E isso basicamente acabou com o resto do dia em termos de pedintes de doces. Eu estava jogando no meu quarto quando ouvi um barulho vindo de cima, no sótão. Novamente, não era algo realmente anormal, mas fiz uma nota mental de que era a segunda vez que ouvi algo vindo lá de cima. O resto do dia foi chuvoso e a noite virou uma tempestade, perfeito para a noite de Halloween. Eu costumava ser um grande gamer na minha adolescência, então, em vez de sair com amigos em um sábado à noite, eu frequentemente ficava em casa jogando videogames. Infelizmente, essa noite não foi exceção. Eu fiquei acordado até tarde, depois dos meus pais já terem dormido. Ainda estava chovendo lá fora quando ouvi algo acima de mim, novamente. Desta vez pareciam passos. Eu estava me perguntando se minha mãe estava no sótão guardando as coisas, mas já era tarde da noite. Eu sentei e fiquei ouvindo por um tempo. O som parou. Eu pausei o meu jogo e fui até o corredor depois de alguns minutos. Eu vi que a porta do sótão estava aberta e agora estava escutando barulhos lá embaixo, na cozinha. Eu escutei o som de coisas sendo mexidas na geladeira. Meu coração começou a acelerar. Então, eu fui caminhando bem lentamente pelo corredor até o quarto dos meus pais e abri a porta silenciosamente. Quando vi meus pais dormindo profundamente na cama, meu estômago se revirou. Eu senti que ia vomitar. Eu fechei a porta silenciosamente e fui até meu pai para acordá-lo. Ele acordou facilmente e eu sussurrei a ele que havia alguém na casa. Ele imediatamente se sentou e disse: "O quê?" Eu disse: "Tem alguém na cozinha agora, mexendo na geladeira. Eu acho que essa pessoa está se escondendo no sótão." Meu pai não é um homem grande nem confrontador, mas ele mantém um bastão de polícia embaixo da cama para casos de emergência. Porém, acredito que ele nunca pensou que teria que usá-lo de fato. Meu pai me disse para ficar quieto.
Ele foi olhar discretamente no corredor e, quando voltou, sussurrou que viu alguém no final do corredor subindo para o sótão. Ele trancou a porta do quarto e ligou para o 190. A essa altura, minha mãe também estava acordada, mas todos nós ficamos o mais quietos possível e não entramos em pânico. Agora era uma questão de esperar até a polícia chegar. Meu pai foi até o primeiro andar para abrir a porta da frente, e a porta do sótão estava fechada. A polícia entrou na casa, e eles encontraram um homem com aparência de morador de rua, escondido no canto, atrás daquela parede de containers. Os sons que eu estava ouvindo eram, na verdade, de uma pessoa o tempo todo. O homem, embora parecesse sujo e assustador, aparentemente foi muito direto e honesto ao explicar que entrou quando viu a porta da frente aberta no dia anterior e não tinha onde dormir. Ele havia trazido uma de nossas mantas para lá e também encontramos um pote de manteiga de amendoim que ele estava comendo. Toda essa situação ainda é muito perturbadora. Fico imaginando como as coisas teriam acontecido se eu ou meu pai tivéssemos confrontado o homem em vez da polícia. Meus pais não prestaram queixa à polícia. Quando eu tinha 18 anos, organizei uma festa de Halloween na casa dos meus pais. Foi uma festa com convite fechado, o que significa que as pessoas que convidei não deveriam trazer estranhos. Essa foi uma regra que meus pais me deram. Eles não estavam em casa naquele final de semana, o que me permitiu dar a festa. Com outra regra sendo que o lugar precisava estar ainda mais limpo do que estava antes da festa. Eu convidei cerca de 50 pessoas, e provavelmente, por volta das 4h40 da tarde, cerca de 40 pessoas apareceram. A festa começou por volta das 6 e estava começando a escurecer. Estávamos parte no quintal e parte no primeiro andar. Meus pais deixaram dinheiro para bebidas e lanches para deixar na cozinha para as pessoas se servirem. Eu disse aos meus pais que seria uma festa não alcoólica, mas acho que eles sabiam que isso não era verdade. Um amigo meu, que era alguns anos mais velho do que eu, trouxe seu equipamento de DJ para animar a festa, que estava em pleno andamento quando escureceu. Todos pareciam ter respeitado a regra de não trazer estranhos, pois eu reconhecia todo mundo. Quase todos vieram até mim para me cumprimentar depois de chegarem. Eu não bebi muito, pois era minha festa e eu queria ser responsável. No entanto, todos os convidados estavam ficando mais bêbados à medida que a noite avançava. Eventualmente, um dos meus amigos veio ao quintal depois de pegar comida e perguntou quem era o cara com fantasia de esqueleto dentro da casa. Eu não me lembrava de ter visto ninguém com uma fantasia de esqueleto, então entrei na casa, onde algumas pessoas estavam na cozinha. Perguntei se tinham visto alguém usando uma fantasia de esqueleto, e alguém me disse: sim, parece que ele estava rondando a casa. Fiquei preocupado ao ouvir isso, e perguntei se alguém o convidou ou sabia quem ele era. Ninguém dentro de casa o conhecia. Eu olhei pela casa e o encontrei descendo as escadas. Perguntei quem ele era, e ele respondeu: Mike. Estava apenas usando o banheiro lá em cima. Ele tinha uma voz bem grave, soava mais velho e sua aparência era um pouco mais robusta. Não musculosa, apenas mais encorpado. Perguntei: quem o convidou? E ele disse: Tom. Eu não conhecia ninguém chamado Tom, então perguntei quem era esse. Em seguida, perguntei se ele poderia tirar a máscara, mas ele não respondeu, nem sequer olhou para mim. Ele simplesmente passou por mim em direção à porta da frente e saiu. Eu subi as escadas para verificar se algum dos quartos tinha sido revirado ou algo tinha sido roubado. Todas as portas de cima, exceto a do banheiro, estavam fechadas. Após uma rápida inspeção, parecia que nada havia sido roubado. Eu fui trancar a porta da frente e depois contei a vários amigos o quanto aquilo tinha sido estranho. Eu fui perguntar para alguns amigos se sabiam quem tinha convidado o cara com fantasia de esqueleto, mas ninguém sabia quem ele era. Eventualmente, deixei isso para lá. A festa estava terminando por volta da meia-noite. A maioria das pessoas estava indo embora, e alguns amigos próximos ficaram um pouco mais tarde para ajudar na limpeza. No final das contas, foi uma festa bem sucedida. Quando todos foram embora, comecei a me preparar para dormir, e um amigo meu, o Vini, ficou no sofá lá embaixo. Depois de escovar os dentes e colocar meu pijama, decidi ir passar um tempo com o Vini na sala de estar.
Tomamos algumas bebidas e assistimos a vídeos engraçados no YouTube e na TV. Minha irmãzinha, que tinha 14 anos, já estava dormindo. Ela não ficou na festa porque era muito nova. Nós tentamos ser silenciosos para não acordá-la. No entanto, quando Vini e eu ouvimos barulhos vindo de cima, parecia que a tínhamos acordado. Eu esperava que os sons, que pareciam passos, se dirigissem ao banheiro ou algo assim. Eu fiquei um pouco confuso quando não ouvi a porta da minha irmã se abrir. Eu decidi subir as escadas apenas para checar como ela estava. Bati na porta e ela não respondeu. Eu abri uma fresta e vi que ela estava dormindo. Então, o que eram aqueles sons que eu estava ouvindo? Fui até o quarto dos meus pais e percebi que a porta não estava trancada. Consegui abri-la sem girar a maçaneta, o que foi estranho, já que tinha certeza de que havia fechado a porta antes da festa. Olhei para dentro do quarto sem acender as luzes e, quando saí do quarto, olhei pela fresta da porta e vi o cara com a fantasia de esqueleto do outro lado. Não cometi nenhum erro, eu sabia exatamente o que estava vendo. Eu fiquei impressionado comigo mesmo por não ter saído correndo ou gritando. Fingi que não o tinha visto e fechei a porta. Depois, desci para contar ao Vini que o cara da festa estava dentro da casa. Eu o fiz ligar para o 190 e avisar que havia um intruso em casa. Enquanto eu subia as escadas de volta ao quarto da minha irmã, entrei e a acordei. Eu expliquei a ela o que estava acontecendo e garanti que ela ficaria quieta enquanto me seguia até o andar de baixo. Ela fez um bom trabalho, não entrando em pânico. Quando estávamos no térreo, encontramos o Vini na cozinha junto à porta dos fundos, de onde fomos para o quintal. Em seguida, cortamos pelo lado até a frente e fomos até a casa do nosso vizinho, tocando a campainha pelo menos 3 vezes. Nosso vizinho nos permitiu esperar com ele até a chegada da polícia, mas em algum momento antes da chegada deles, o sujeito escapou pela janela do quarto dos nossos pais. Eu sei disso porque a janela estava aberta. A porta do armário deles também estava aberta, onde meu pai guarda seu cofre. Parecia que alguém sabia da existência do cofre e tentou arrombá-lo ou levá-lo inteiro do chão. Estava claro como o homem havia entrado. Ele simplesmente entrou na festa novamente. Poderia ter sido qualquer pessoa, embora nunca tenhamos descoberto quem era, mas era alguém que sabia que estava dando uma festa, alguém mais velho e alguém que sabia do cofre dos meus pais. Minha irmã acabou contando aos meus pais sobre isso, e, obviamente, aquela foi a última festa que me permitiram andar em casa deles. Isso aconteceu em 2016, quando eu tinha 15 anos. Este seria o meu último ano de doces ou travessuras no Halloween. Então eu queria tornar isso uma grande ocasião. Minha mãe é bem tranquila, então isso se transformou em um grande evento de vários dias para mim. No dia anterior ao Halloween, eu teria uma festa do pijama com os meus amigos Davis e Zack. Faltaria a escola no dia seguinte, no Halloween, iria pedir doces com Davis e Zack e passar a noite apenas com minha namorada, Amber. A história se estende por 2 noites, então tentaria explicar da melhor maneira possível. Meu porão havia sido recentemente reformado em uma espécie de sala de jogos. Então, obviamente, meus amigos e eu queríamos passar a noite lá embaixo. O porão tinha um longo corredor até a sala de jogos, e o interruptor de luz do corredor não funcionava, o que dava uma sensação meio sinistra. Mas, naquela noite, isso seria uma coisa boa. Minha mãe fez cookies pra gente e, em seguida, descemos para o porão. Era por volta das 11 horas e tínhamos acabado de terminar de assistir Pânico, o filme original. Nosso segundo filme da noite seria Atividade Paranormal, que nenhum de nós havia assistido antes. E por isso eu escolhi. Lembro-me de pausar o filme nem mesmo 30 segundos após o início, devido à luz com detecção de movimento no quintal se acendendo e iluminando a sala inteira, arruinando o clima sinistro que havíamos criado. Eu esperei pelo temporizador de 30 segundos para que ela se apagasse, e em seguida continuei o filme. Mas, depois de cerca de 30 segundos, a luz se acendeu pela segunda vez. Eu comecei a ficar irritado. Davis me perguntou o que estava fazendo com que a luz se acendesse, e eu disse que não fazia ideia. Mais 30 segundos se passaram e a luz se acendeu novamente. Neste momento, eu realmente queria saber o que estava acontecendo. Então pedi a Davis e Zack que subissem comigo para ver o que era. Eles concordaram e fomos até o andar de cima para olhar pela minha porta dos fundos. No entanto, quando chegamos lá, a luz do quintal havia se apagado. Então era difícil ver qualquer coisa.
Nós ficamos ali por 5 minutos esperando, mas nada aconteceu. Então voltamos para o porão e decidimos desligar o filme e apenas ficar conversando. Na verdade, nem estávamos tão envolvidos no filme. Cerca de 2 horas depois, todos estavam dormindo, exceto eu, que estava apenas mexendo no meu celular. Foi quando a luz com detecção de movimento brilhou novamente pela 4ª vez através da janela. Eu estava exausto, mas achei que era apenas um grupo de crianças tentando nos pregar uma peça ou algo assim. No entanto, quanto mais pensava sobre isso, menos sentido fazia. Eu decidi verificar o quintal pela última vez, e como eu esperava, não havia ninguém lá fora. Eu desisti e retornei ao porão, encerrando a noite. A noite seguinte chegou num piscar de olhos, e a próxima coisa que me lembro, eu estava com uma sacola cheia de doces. Eu estava me sentindo um pouco triste de certa forma, pois era como se minha infância estivesse terminando. No entanto, achei que deveria apenas tentar aproveitar a noite e não ficar remoendo o passado. Neste ponto, eu ainda tinha pensamentos persistentes sobre a noite anterior, e se deveria contar a Amber ou não. Ela tinha medo de tudo, e eu não queria estragar a noite com uma história assustadora. Nós estávamos em uma das últimas casas do nosso trajeto, quando Amber soltou um grito alto de dor. Perguntamos o que tinha acontecido, e ela nos contou que tinha sido atingida por uma pedra. Virei para trás e vi um cara com uma máscara de palhaço a cerca de 4 metros de distância de nós. Isso aconteceu no auge da epidemia dos palhaços. Eu disse para ele ir embora, mas ele apenas ficou parado lá. Eu o observei um pouco mais e percebi que esse cara parecia um adulto. Ele estava usando apenas uma máscara de palhaço com roupas normais. Nós continuamos caminhando, mas o cara continuou parado lá. Foi nesse momento que decidimos encerrar a noite e pular as últimas casas devido ao acontecido. Nós voltamos para minha casa para que meus amigos pudessem ser pegos por seus pais. E, finalmente, era apenas minha namorada e eu, olhando para os doces espalhados no chão do porão. Ela me perguntou se poderíamos assistir um filme. Então eu decidi que mais tarde ligaria a Atividade Paranormal para terminar de assisti-lo. Lembro-me perfeitamente da cena do filme. Mika estava andando pela casa procurando por sua namorada, quando, de repente, a tela ficou preta e as luzes fracas do porão se apagaram. Minha namorada e eu nos olhamos. Percebi que a energia tinha caído. Isso imediatamente me deixou paranoico, pois nunca havia faltado luz naquela casa, a menos que houvesse uma tempestade. Verifiquei meu aplicativo de previsão do tempo e ele dizia que as condições naquela noite estavam normais, sem chuva. Eu disse a Amber para ficar no porão, mas ela estava com medo lá embaixo, então decidiu subir comigo para ver o que estava acontecendo. O gerador da casa estava no quintal, e foi quando tive um terrível aperto no estômago. Os pensamentos da noite anterior voltaram a me assombrar. E dessa vez eu não tinha David e Zack comigo, e Amber não era muito forte. Todos os piores pensamentos vieram à minha mente quando abri a porta de correr para o quintal. Tudo o que eu ouvia eram grilos cantando. Eu achei que talvez estivesse apenas pensando demais. Passei pela luz de detecção de movimento, que não acendeu desta vez. Eu estava a cerca de 2 metros do gerador quando pensei que ouvi um galho quebrando. Amber e eu olhamos na direção da floresta, no lado mais distante do quintal, com o único som sendo dos grilos. Mas tínhamos a sensação de que estávamos sendo observados. Eu senti meu estômago revirar e decidi que era melhor ficar dentro de casa no escuro do que lá fora. Eu não queria ficar ali por mais tempo. Amber começou a se dirigir à direção da casa, e foi quando eu ouvi o mesmo cara com uma máscara de palhaço, de pé ao lado do meu galpão. Ficamos apenas nos encarando por alguns segundos, como se ele estivesse tentando nos assustar. E de repente, ele pulou para frente e começou a correr na nossa direção. Eu corri para a porta dos fundos e a fechei depois que Amber passou por ela. Nós descemos para o porão e quando chegamos atrás do balcão do canto da sala, foi quando me dei conta de que não havia trancado a porta dos fundos ao passar por ela. Então, ouvimos um estrondo da porta sendo aberta violentamente. Agora estava tudo silencioso no porão. Amber começou a enviar mensagens para o 190 porque estava com muito medo para falar. Ela explicou que havia um homem na casa. Os minutos pareciam horas, mas devem ter se passado uns 10 minutos no máximo. E o som que eu temia ouvir veio. A porta do porão se abrindo.
Eu ouvi passos descendo as escadas e pelo corredor. Minha namorada estava respirando alto demais, então tive que cobrir sua boca. Eu ouvi os passos se aproximando da nossa direção e parando. Comecei a pensar que minha única opção poderia ser lutar se ele descobrisse onde estávamos. Então peguei uma garrafa de cerveja de trás do balcão e me preparei mentalmente para lutar caso fosse necessário. A sala permaneceu silenciosa por um tempo, mas então ouvimos sirenes do lado de fora. Eu percebi que era a distração perfeita e o momento certo para agir. Então, em questão de segundos, me levantei, corri na direção dele e o acertei na cabeça com a garrafa. Mas tropecei e caí depois de desferir o golpe. Olhei para cima e vi o homem com a máscara de palhaço de antes. Acho que a máscara dele bloqueou meu golpe, pois ele mal se moveu. Percebi que essa era uma ideia estúpida, porque ele parecia prestes a voltar para cima depois de ouvir a sirene de qualquer maneira. Ele olhou para mim no chão e eu estava prestes a gritar para Amber correr enquanto eu estava deitado, tentando me levantar. Minhas pernas estavam dormentes e percebi que minha vida poderia acabar ali mesmo, mas a polícia podia ser ouvida do lado de fora. O homem ficou olhando para mim por mais um tempo, antes de correr para subir as escadas. Depois ouvimos a porta dos fundos se abrir e bater novamente. Corri para a porta para deixar a polícia entrar e contei a eles que ele tinha saído para o quintal. Claro, você está se perguntando, e a resposta é não. A polícia de alguma forma nunca pegou esse cara, pelo que eu sei. Não consigo mais descer sozinho até aquele porão sem sentir ansiedade, mesmo hoje em dia. Então nós passamos um tempo na casa de Amber depois disso. Não há nada que eu possa fazer, além de olhar para trás e ser grato por estarmos vivos. Jamais esquecerei a sensação de olhar para cima e ver aquela máscara de palhaço me encarando enquanto eu me debatia no chão.